O Tribunal Misto julga amanhã o impeachment do governador do estado no caso dos respiradores. Desde a abertura do processo, muita coisa aconteceu. Na atual conjuntura, cientistas políticos acreditam que Carlos Moisés será inocentado. Já na Alesc, as opiniões estão divididas. A pandemia mal tinha começado e, no meio do furacão, os secretários de saúde e da Casa Civil eram exonerados. O Ministério Público abria uma investigação batizada de Operação Oxigênio. Na Assembleia Legislativa nascia uma CPI para apurar a fraude. E não demorou muito para que Moisés fosse alvo de uma denúncia para retirá-lo do posto. Quando os deputados aprovaram, em outubro do ano passado, o segundo processo de impeachment referente à compra dos respiradores, a relação entre o governador e os parlamentares estava estremecida. Na época, os 5 deputados que hoje integram o Tribunal Especial votaram pela admissão da denúncia. Mas desde então, muita coisa aconteceu. Depois do afastamento, Moisés voltou ao posto e distribuiu cargos importantes entre os partidos, beneficiando principalmente o MDB e PP. Valdir Cobalcini, do MDB, a sigla com a maior bancada na Alesc, pôde nomear aliados para funções estratégicas de estruturas em todos os níveis de governo. José Milton Schaeffer, do PP, passou a ser o representante de Moisés na Assembleia Legislativa. Este segundo processo de impeachment é o momento em que Moisés abandona a nova política e vai à política tradicional com um governo de coalizão. Ele vai cooptando parlamentares na Assembleia, inclusive 2 parlamentares do PP e do MDB são secretários de Estado, distribui cargos, fazendo com que a política se transforme novamente numa situação favorável, né? A relação favorável politicamente para Carlos Moisés entre o Legislativo e o Executivo. Além do apoio para se defender da denúncia, há outro detalhe que precisa ser levado em conta, como lembra esse professor em Direito Constitucional. Ele é um tribunal para um julgamento técnico-político, ou seja, porque ele reúne desembargadores e reúne deputados. Mas o impeachment essencialmente é um julgamento político. Essa melhora da relação política acaba refletindo em votos. E também com a exclusão do governador de um possível indiciamento pelas fraudes da compra dos respiradores, aí ele consegue também, sob o ponto de vista técnico, uma vitória. Para se livrar do afastamento do cargo, Moisés precisa de uma maioria simples de votos entre os 10 integrantes do tribunal. Além dos 5 parlamentares, o tribunal é formado por 5 desembargadores. Rosane Rolfe, relatora do processo, Luiz Anelato, Sônia Maria Schmitz, Luiz Antônio Forneroli e Roberto Lucas Pacheco. Cientistas políticos acreditam que os magistrados devem inocentar o governador, acompanhando as decisões do Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Federal. Nos corredores e gabinetes da Alesc, o que se especula é que o segundo processo deve ser engavetado. O Tribunal Misto vai fazer justiça e equalizar de uma vez por todas esse drama que Santa Catarina viveu com esses 2 pedidos de impeachment que provocaram, além da pandemia de saúde pública, também uma pandemia política. Passamos já daquela fase política que foi o julgamento somente de deputados e estamos agora numa fase final, porém técnica e jurídica da decisão. Tanto deputados quanto os desembargadores estão muito mais seguros de suas posições e que aconteça o que acontecer amanhã, que seja o melhor para todos os catarinenses. Eu vejo como bastante imprevisível, né, o seu resultado. Houveram fatos novos após a admissibilidade pela Assembleia Legislativa, mas obviamente, né, que os fatos serão analisados pelos desembargadores, também pelos deputados, com independência e buscando sempre a justiça. A oposição ao governo tem opinião diferente e ainda tenta suspender a votação desta sexta. O que eu tenho notado é que há um acordo para que o processo seja arquivado. Então, há um pré-julgamento. A participação do líder do governo
no julgamento de impeachment já mostra de que nós estamos tratando de um processo viciado. É preciso mostrar que o governador não pode fazer um governo sem que ele não saiba das coisas, principalmente se tratando de 33 milhões de reais pago em 24 horas. E pior, se realmente ele não sabia, fica numa condição pior ainda. Como é que um governador não vai saber de uma compra de 33 milhões de reais? Eu espero que a justiça seja feita sem envolvimento político.